Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos começando hoje a nossa aula número 6. Hoje estaremos falando sobre relacionamentos intrafamiliares. E eu quero começar esta aula de hoje com 2 versículos bíblicos, ambos no livro de Provérbios, tomando em conta que Provérbios é o livro principal do terapeuta. O terapeuta deve ler uma e outra vez o livro de Provérbios. Porque Provérbios é um livro de sabedoria. E o terapeuta deve ser uma pessoa sábia. Então, no livro de Provérbios, aprendemos sabedoria a respeito de ética, de princípios, de valores, vida prática. Então, os 2 versículos, até quero convidar você a memorizar. Provérbios capítulo 20, versículo 6, que diz: Homem fiel, quem o achará? Logo, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Por que nós estamos começando a nossa aula hoje com estes 2 versículos? Porque vamos falar de relacionamentos intrafamiliares. E por onde começam os relacionamentos? Por um homem e uma mulher, ou seja, esposo e esposa, logo filhos e etc. Mas começa com o casal. Para que o relacionamento interpessoal seja bom, o homem deve ser fiel. Se não for fiel, estraga o relacionamento. A esposa deve ser uma mulher virtuosa. Se não for virtuosa, o relacionamento não é bom. Não tem como ser bom. Consequentemente, se o homem não for fiel e se a mulher não for virtuosa, isso prejudica os filhos, prejudica os netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. Então, é por aqui que começa. Então, vamos entrar em matéria, ok? Começando aqui na aula 6 do curso de Conselheiro Bíblico Terapêutico, falando sobre relacionamentos intrafamiliar. Pois bem, no relacionamento intrafamiliar, quem comete mais erros? Os pais ou os filhos? Olha, queridos, o autor do livro Relacionamentos Intrafamiliares disse, com base em estudos comprovados, que o erro dos filhos com relação aos pais é de aproximadamente um 15%. E o erro dos pais com relação aos seus filhos é de aproximadamente um 85%. É um absurdo, né? Eu estou rindo aqui porque é desproporcional. Parece mentira, mas os estudos comprovam, né? E foi feito estudos nessa área e se ficou comprovado que mais são os erros dos pais com relação aos filhos que dos filhos com relação aos pais. Parece mentira? Parece difícil de crer? Creia que é comprovado. Tremendo isso, mas é verdade. Então, com base nessas 2 referências, o texto diz: homem fiel, mulher virtuosa. Primeiramente, vamos explicar que o homem precisa ser fiel como esposo, também fiel como pai. Então, no caso, um pai fiel. A mulher virtuosa como esposa, mas também como mãe, com relação aos seus filhos, uma mãe virtuosa. Para que o relacionamento na família seja bom, seja saudável, é preciso essas qualidades nos líderes do lar, ok? Então, pai fiel é aquele que cumpre com responsabilidade seus compromissos com seus filhos. Não é suficiente ser fiel com a mãe deles. É preciso cumprir com responsabilidade seus deveres, seus compromissos com os filhos. Esses compromissos não são somente trabalhar e prover o alimento. Vai muito além disso. Tome em conta isso.
tem muitos fatores envolvidos na responsabilidade do pai como pai. Não é somente trabalhar, porque de repente o pai diz, mas eu estou trabalhando, estou colocando o alimento dentro de casa, isso é tudo. Não, isso não é tudo. Um pai pode ser muito trabalhador e provedor para a casa e falhar em outros aspectos. Então, queridos, implica um relacionamento intrafamiliar saudável, que promova o bem-estar emocional, espiritual, intelectual, profissional, social e econômico. Em outras palavras, um pai fiel é um pai abençoador. Um pai fiel e não pode ser um pai amaldiçoador. O que é um pai amaldiçoador? Nós até já temos falado, embora de forma breve, temos falado sobre isso nas aulas anteriores. É aquele tipo de pai que só sabe praguejar, amaldiçoar, dizer palavras feias, ofensas, torturar psicologicamente seus filhos. Então, é um pai amaldiçoador. O pai fiel não é amaldiçoador, é abençoador. Tem um versículo na Bíblia, Provérbios 19:14, que diz que o homem de bem dá herança aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Tem um versículo no Novo Testamento que faz harmonia com esse de Provérbios 19:14. No Novo Testamento, é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, quando Paulo diz que não são os filhos quem devem tesourar para os pais, mas sim os pais para os filhos. Claro, isso aqui não tem a ver exatamente com a comunicação, com o relacionamento no que diz respeito ao diálogo. Mas tem a ver sim, porque eu estou dizendo que o pai fiel é um pai abençoador. O pai abençoador é aquele que faz uma reserva para os filhos. Mas o que isso tem a ver? Tem. Eu estou acostumado a ouvir pessoas, principalmente na igreja, irmão. Eita, a igreja é uma coisa que foi feita para ser uma bênção, irmão. Não é para ser a cultura da igreja, a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja não pode ser uma maldição para as pessoas. Infelizmente, alguns têm caído em maldição por causa da religiosidade aprendida na igreja. Por exemplo, nós vamos morrer, para a sepultura a gente não leva nada, então não vou construir uma casa, não vou comprar um carro, não vou comprar uma moto, não vou montar um negócio próprio, porque a gente morre para a sepultura não leva nada. Caramba! A gente arruma as coisas, não é para levar para a sepultura, não, é para deixar para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. O pai deve ser um abençoador. Repito, Provérbio 19:14, o homem de bem, porque tem o que não é de bem, o amaldiçoador não é um homem de bem. O homem de bem dá herança aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. No Novo Testamento, palavra de Paulo, não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Memorize essas duas referências, Provérbio 19:14 e 2 Coríntios 12:14. Memorize isso. Pai de família tem que, enquanto jovem, fazer sim uma reserva para a velhice e para os filhos. E se eu morrer, não levo nada para a sepultura. Não é para levar mesmo, não. É para deixar para a esposa e para os filhos. Caramba, é um pensamento que eu vou morrer e não vou levar para a sepultura. E por que teria que levar? É para os filhos, é para os netos, é para os bisnetos, é para os tataranetos. Faça uma reserva pensando nos seus. A preocupação é que eu vou para a sepultura e não levo nada. Eita caramba, que pensamento. Mas é isso que nós temos ouvido na igreja. Na igreja. É isso que a gente ouve da boca dos pregadores todos os dias. Nada contra os pregadores, eu sou pregador também. Mas é isso que a gente ouve, é uma cultura religiosa que vai contra o bem, que vai contra o progresso, que vai contra a prosperidade, que gera maldição nos lares, nas famílias. É uma coisa terrível. Isso tem que ser combatido. O terapeuta tem essa missão, combater esse erro, essa religiosidade. Então, continuamos aí, queridos. Eu coloquei essas duas referências porque Provérbios 18:21 diz que na língua está o poder da vida e o poder da morte. A mesma língua que abençoa também amaldiçoa. Se o pai entender de usar a língua para abençoar, ele abençoa. Mas se entender de usar para amaldiçoar, ele amaldiçoa. E amaldiçoa mesmo, porque pai é autoridade sobre os filhos.
quando ele pronuncia uma palavra de maldição, essa maldição pega. Pastor Bento, mas pega sim, irmão. Por quê? Porque gera raiva no filho, gera tristeza, gera indignação, gera um mau relacionamento, provoca ira. Em Efésios 6,4 está escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Palavras de maldição gera raiva, gera ira, gera indignação. Aí o filho indignado com o pai prospera. Eu já falei para vocês um montão de vezes que o mau relacionamento entre pais e filhos gera maldição. Memorize isso. Não crie argumento para dizer que não é bem assim. Não crie argumento. É assim literalmente como você está ouvindo. O mau relacionamento entre pais e filhos gera maldição, sim, com toda certeza. Pais amaldiçoadores provocam ira nos filhos, geram mal-estar. Isso gera maldição, vai direto no subconsciente, e gera todo o clima de desgosto, de tristeza, de moléstia, de tudo quanto não presta. Então, cuidado com o julgo desigual na educação dos filhos. Para começar, a Bíblia adverte sobre o perigo do julgo desigual no casamento. Tem gente que pensa que julgo desigual é somente um rapaz e uma moça de religiões diferentes, de crenças diferentes. Não. O julgo desigual no casamento abrange muitos fatores, muitos mesmos. Então, aqui o ponto hoje não é falar sobre o julgo desigual no casamento, senão na educação dos filhos. Como assim? O pai, às vezes, dá uma ordem e a mãe dá uma contra-ordem. O pai diz faça e a mãe diz não faça. O pai diz vá e a mãe diz não vá. Ou então o pai diz vá e a mãe diz não vá. Isso é um julgo desigual na educação dos filhos. Isso estraga o relacionamento intrafamiliar, causa trauma, causa todo tipo de infortúnio e de tragédia e do que você nem imagina. Causa. Então é preciso papai e mamãe se pôr de acordo. É preciso respaldar um outro. Meu filho, seu pai falou, está falado. A palavra do papai é uma lei, cumpra, obedeça. A mãe deve ser... E eu estou ministrando aqui no curso de conselheiro bíblico terapêutico, mas de vez em quando eu tenho que sempre estar dando um toque a respeito do curso de mediador de conflito, que foi o curso ministrado antes desse. Porque a mãe deve ser uma mediadora de conflito entre o esposo e os filhos. O pai deve ser um mediador de conflito entre a esposa e os filhos. Os filhos devem ser mediadores de conflito entre papai e mamãe. Não barraqueiros, que vê o barraco pegando fogo e joga mais gasolina. Não pode. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é a pessoa que vê uma briga e aparta. Então, para que os relacionamentos intrafamiliares sejam saudáveis, é preciso que os membros da família sejam educados, e aqui entra a missão do terapeuta, porque um terapeuta é um educador. O mediador de conflito também é um educador. Então é sua missão educar os pais para que se respaldem mutuamente. O pai pode muito bem dizer: meu filho, a mamãe falou, a mamãe deu ordem, então obedeça, mais nada. E não levante a voz contra a mamãe não, que a mamãe é autoridade nessa casa. A mãe é autoridade sobre os filhos. Então, o pai deve respaldar, reforçar a autoridade da mãe sobre os filhos. E a mãe fazer o mesmo com relação aos filhos. A formação da personalidade é responsabilidade dos pais. Se a nossa personalidade é boa ou ruim, depende da forma como nós fomos tratados no lar dos nossos pais. Desde o momento da fecundação, desde o momento da gestação, durante o período da gestação e o nascimento, e a infância e a adolescência, até os 18 anos. É o processo de formação da personalidade e é responsabilidade dos pais. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: os lares estão em chamas, os conflitos estão pegando fogo. O que está acontecendo? Falta mediadores de conflitos e falta conselheiros, terapeutas para ajudar, para socorrer, para orientar. Falta. Todo lar, toda família precisa de um terapeuta. Eu acho que a minha não, porque nós somos muito bonzinhos. Todo mundo, literalmente falando, precisa de um terapeuta. É lei.
é lei, é obrigatório, é imprescindível, não tem escapatória não. Todo mundo precisa. Você está sendo formado como terapeuta através deste curso e você precisa de um terapeuta. Eu preciso. O fato de eu ser mestre nesta área não significa que eu não preciso. Eu preciso. Com toda certeza eu preciso. Você também precisa. Então vamos ser terapeuta uns para os outros. Filhos que sofrem violência e injustiça no lar. Isto é, apanhar sem motivo. Eles vão crescer com instinto de violência, desejo de vingança. Sabe, alguém pode estar perguntando, mas será que um pai ou uma mãe bate num filho sem ele merecer bate, irmão? Bate. Tem muito pai e muita mãe que tem prazer em bater. Assim como as aves têm prazer em voar, assim como os peixes têm prazer em nadar, sabe? Assim como nós temos prazer em comer um churrasco bem delicioso, que dá gosto. Tem pai e tem mãe que tem prazer, que se deleita em bater nos filhos só para ver sofrer, só para ver gemer, sofrer, se lamentar. Tem sim. Mas é por prazer mesmo, é porque gosta. Não, pastor Bento, eu acho que é porque o menino merece. Não, irmão, não é rebelde, não é desobediente, não. É porque tem um instinto maligno, satânico, infernal, luciferiano e diabólico e demoníaco de bater só para ver o menino sofrer. Isso, irmão, esse menino cresce com instinto de violência. Quando ele crescer, ele vai querer cometer vingança com quem ele achar pela frente. Porque ele foi maltratado no lar. É diferente quando o menino leva uma surra por um mal feito que ele fez. Porque assim, biblicamente falando, tem casos, e a Bíblia aprova, o castigo físico. A lei hoje não aprova, não. A sociedade não aprova. Interessante, né? Eu acho interessante que as leis do nosso país não aprovam o castigo no lar, mas castiga os pais quando castiga os filhos. Interessante, né? É um negócio interessante no sentido inverso, né? É um negócio assim bem, vamos dizer, irônico. É bem irônico isso. Pense comigo nessa situação. Agora, por que eu coloquei essa referência de 1 de João 5,16? Porque lá diz que até Deus sabe fazer diferença entre pecado e pecado. Tem uns por aí que prega que não tem pecadinho nem pecadão. E isso eu tratei no curso Mediador de Conflito. Ministrei 3 aulas falando sobre conflitos doutrinários. O que é conflitos doutrinários? Interpretações erradas das Escrituras, afirmações religiosas que não têm fundamento na Bíblia. Por exemplo, pregador dizer, não tem pecadinho nem pecadão, todos os pecados são iguais. Mentira, não é assim não. Aí entra a questão do conflito doutrinário. Em 1 de João 5,16, Deus sabe fazer diferença entre pecado e pecado. Ali está escrito que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Tem o pecado que é para a morte, eu não digo que ore. Pois bem, o pai de família, a mãe de família deveria julgar o erro do filho, se merece mesmo um castigo ou apenas um conselho, uma orientação, que é muito difícil dar um conselho, dar uma orientação. Fácil mesmo é fazer como o avestruz. Leia Jó 39, do 13 ao 18, para você ver como é que o avestruz trata as suas crias. É pisando por cima, é maltratando. O avestruz não aconselha o filho, não. Ele não dá conselho, não. É pisando mesmo, é machucando. O bicho é bruto. Você está entendendo? E tem muito pai desse jeito. Então, isso, irmão, estraga os relacionamentos, estraga a personalidade da pessoa e faz o menino crescer com desejo de vingança, com instinto de violência, porque ele viu violência, ele foi tratado com violência. Falei na aula anterior que violência gera mais violência. Então, o lar, a família, é um lugar de paz. O lar é um ambiente de paz. Foi feito para ser um lugar de paz. Aí o terapeuta vai ter trabalho, né? Formar os lares, formar pais, É preciso haver uma escola para pais de família, pais e representantes. Tem que haver educação para os pais. Vamos continuar aqui. Como tratar com filhos adolescentes? Você sabe? Meu irmão, não é fácil. Não é fácil.
eu vou apresentar aqui 8 erros que os pais cometem. São erros muito comuns que os pais cometem no trato com os filhos. Não é fácil, precisa sabedoria. Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, queridos, é preciso ter muita sabedoria, porque o adolescente, ele está num processo de puberdade, ele está num processo de desenvolvimento, ele está num processo de transição hormonal. Então, é uma fase em que ele age com rebeldia, ele se sente grande, não é ainda, mas ele se sente grande, ele se sente mais importante do normal. Aí entra alguns transtornos, né? O transtorno do orgulho, o transtorno da soberba, o transtorno da rebeldia, de não querer obedecer aos pais. Pois bem, aí os pais cometem 8 erros graves no trato com os filhos. Isso precisa ser tratado por um terapeuta profissional. Vamos lá? O primeiro erro, ser excessivamente rígidos, provocando a ira. Rígido demais. Irmão, eu vou falar uma coisa, tem pai que é mais rígido que o aço. É mais rígido que o aço e o bronze junto, é uma coisa terrível. Tem pai que é uma besta fera. Tem pai que é a imagem do Satanás. Tem pai que os filhos desejam que mais antes ele tivesse sido um aborto. Tem filhos que dizem, por que o papai não nasceu morto? Era melhor. Porque é um bicho, um monstro. Aí, irmão, estraga o relacionamento entre pais e filhos. Por que não tem um abraço? Por que não tem um beijo? Por que não tem um trato carinhoso? Porque é rígido demais, em excesso. Isso é um erro grave. O outro é ser excessivamente exigente. Está muito ligado, né? Exigente, muito na risca, muito ao pé da letra. Que se o menino falhar desse pouquinho assim, já pisa por cima, já empurra contra a parede, o cascudo cai na cabeça, chega a dar gosto de sangue na boca. Tem uns que sentem gosto de sangue na boca, parece que vai vomitar sangue quando leva assim aquele cocotaço. Em Venezuela, em espanhol, nós chamamos cocotaço. Pá, assim chega e escurece a vista. O pobre do menino fica com a vista escura. Irmão, eu já vi. Bom, eu não vou dizer que vi no sentido de que presenciei, mas eu já tomei conhecimento de mãe bater nos filhos até ele ficar desmaiado. Ah, pastor Bento, você está usando uma linguagem figurada. Não, irmão, figurada não. Linguagem real. De bater até o menino desmaiar, literalmente falando, desmaiar, apagar, morreu. Aí, horas depois, ele volta em si. Horas depois. Com sangue escorrendo nas costas, na cabeça, partes do corpo quebrada. Quem fez isso? Mamãe. Feliz Dia das Mães. Mamãe. Querida mamãe. Mulher virtuosa, mãe virtuosa. Pai virtuoso. Que quebra os filhos na pancada, machuca, derrama sangue. Ah, irmão, depois, misericórdia. Relacionamentos intrafamiliares requer sabedoria. Ser excessivamente liberais é o terceiro erro, porque tem alguns pais que são liberais até demais. É um erro grave, irmão. Tem que haver um equilíbrio. Não pode ser rígido demais, não pode ser exigente demais. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um limite de tolerância. O filho errou. Veja por que errou. Porque às vezes, irmão, o menino errou porque não sabia fazer a coisa certa. Não foi maldade. Não foi maldade. Não foi com dolo. Você sabe o que é com dolo, não é? Com intenção de matar. Mas o menino errou porque ele não fez a coisa certa porque não sabia, por imperícia. Às vezes por descuido. Principalmente no interior, as pessoas do campo, as pessoas da roça. Se o menino for no comércio fazer um mandado, era para comprar cebola, ele comprou alho. Quando ele chegar em casa, ele leva uma surra de quebrar os ossos, irmão, de ficar desmaiado. Só por dar um exemplo. É uma coisa tremenda. Não pode ser assim. Por que eu estou fazendo ênfase nisto? Porque essa é a realidade de muitos lares. E é por isso, irmão, que a sociedade está perdida e perversa do jeito que está. Porque de onde vem os problemas dos lares? Como começa? Com papai e com mamãe. O trato dos pais com seus filhos no lar. Ok? Ser excessivamente liberal é grave, não pode. Mas ser excessivamente protetores é outro erro.
protetores demais ou controladores, que controlam os mínimos detalhes. É verdade que os pais devem proteger seus filhos e é verdade que devem controlar, mas observe a palavra excessivamente. A outra coisa é, o filho já é adulto, é maior de idade, é um erro grave, está na Bíblia de Estudo Pentecostal, eu estou com ela aqui do meu lado, Bíblia de Estudo Pentecostal, Efésios capítulo 6. O autor da nota diz claramente que é um erro pai exigir obediência de filho maior de idade. O pai pode aconselhar, se o filho é maior de idade, o pai pode aconselhar, pode orientar, mas tomar decisão por ele não. Ah, mas o meu filhinho vai quebrar o nariz. Deixa ele quebrar o nariz. É quebrando o nariz que ele agarra jeito e aprende. Você educou enquanto ele foi menor de idade, agora não tome decisão por ele. É um erro. Não tome decisão por filhos maiores de idade. Está na Bíblia de Estudo Pentecostal, na nota de pé de página. É um erro. É maior de idade, deixa ele se virar. Oriente, aconselhe, mostre o caminho certo, mostre o perigo, mas não tome decisão por ele. Uma das coisas que alguns pais gostam de tomar decisão é com respeito ao casamento. Meu filho, com essa moça não te casa. Tu vai casar com quem eu disser. Irmão, isso é obra das trevas. Isso é uma atitude satânica, diabólica, maligna, infernal e luciferiana e diabólica. E satânica também, e luciferiana também, e infernal também, e maligna também. Minha filha, com esse rapaz tu não casa. Tu vai casar com quem eu te disser. Atitude é coisa que vem das trevas, meu irmão. Isso gera um trauma tremendo, você não tem ideia. Mas essa é a atitude de alguns pais que estragam o relacionamento intrafamiliar. Pais controladores, que quer controlar até com quem os filhos devem casar. Deixa eles casar com quem eles quiserem. Ah, mas vai que não dá certo. Irmão, se muitos que têm casado com a bênção de Deus e com a pessoa aparentemente certa, Adão casou com a pessoa certa e desmantelou, quase deu divórcio. É que você não sabe do que eu sei. Eu sei de coisa da vida de Adão, meu irmão. Vivia uma brigadeira ele com Eva depois da queda. Você não tem quase dar divórcio. Ah, mas é porque não foi da vontade de Deus. Como é que não foi da vontade de Deus? Foi o próprio Deus que foi o casamento. Porque também existe por aí uma linguagem tonta. Desculpem a minha forma de expressão, irmão, mas eu tenho que falar desse modo. Desculpem de verdade a minha forma de falar, mas eu tenho que tratar com muita seriedade isso aqui. Eu tenho que tratar isso aqui com muita seriedade. Olha, quando eu falo isso, irmão, é porque tem muitos pais controladores que querem... E também tem uma linguagem que diz, não, quando é de Deus, não tem risco de fracassar. Vai dar certo que vai. Mentira, irmão. O casamento de Adão e Eva foi de Deus e fracassou, deu problema. Por que dá problema? Porque o ser humano é livre para tomar suas decisões e fazer escolhas. Se fizer a escolha errada, desmantela tudo. Então, continuamos aqui. O quinto erro é falta de diálogo educativo. Porque tem que haver diálogo, né, irmão? Entre pais e filhos. Tem que haver aquele diálogo, a instrução. Às vezes o pai manda o filho fazer uma coisa, mas ele não ensina como. E se o menino não fizer direito, ele pisa por cima, machuca, puxa a orelha, dá cascudo na cabeça, chega, sente gosto de sangue na boca. Mas ele não ensinou, ele só disse faz. Mas como o menino vai fazer? Vai todo se tremendo, irmão. Irmãos, tem filhos que quando olha para o pai, quando olha para a mãe, se treme, muda de cor, fica verde, fica pálido, fica amarelo, parece um camaleão. Com medo do pai. Irmão do céu, tem pai que estraga o relacionamento, não é amigo dos filhos, não trata os filhos com cortesia, com educação, nem diálogo tem. Tem filhos que fogem dos pais, não quer nem conversar com o pai. Uma coisa terrível. A falta de ética e educação. Que educação? Educação cristã, educação moral, educação cívica, educação sexual, educação financeira, valores, etc. É preciso haver uma transmissão de educação. Eu coloquei aí a palavra educação financeira, embora eu não tenha tempo para falar sobre as demais, mas está no livro que eu estou enviando para você. Eu já enviei lá para você em forma de livro. Daqui a pouquinho eu envio em forma de apostila para que você imprima e leia.
A educação financeira é uma das coisas que os pais não ensinam para os filhos. E na igreja menos. Por que na igreja? Porque na igreja nós fomos educados para ser pobre, literalmente pobre, bem paupérrimo e bem miserável. Que a vinda de Jesus está perto e para o cemitério a gente não leva nada e para o céu a gente não leva nada. A gente tem que ser pobre para ser salvo. Essa é a doutrina que nós adquirimos na igreja a vida toda. Desde os primórdios até hoje, essa é a doutrina. Então, logicamente, nem lá no mundo... Bom, lá no mundo, em alguns casos, tem pais que educam os filhos no sentido financeiro. Mas na igreja, não. Na igreja não tem educação financeira, não. Não tem, não. Na igreja só tem educação para sermos miseráveis, porque dizem os pregadores que quanto mais pobre e mais miserável nós formos, mais tesouro vamos ter no céu. Essa é a doutrina que eu recebi. Não sei você, eu recebi essa doutrina. Essa é a forma como eu fui ensinado. Então, meus irmãos, qual é a verdade? Que os pais devem dar uma educação financeira a seus filhos. Os pais educam os filhos dizendo assim: meu filho, se prepare, tire a carteira de trabalho para arrumar um emprego e ter um patrão. O pai nunca diz: meu filho, se prepare para ser patrão. Monte seu próprio... Não diz não, irmão. Coisa terrível. A menos que um terapeuta eduque, porque o terapeuta tem que educar os pais. Mas o pai nunca diz para o filho: meu filho, se prepare para ser patrão. Senão, se prepare para ter um patrão. Eita, coisa tremenda. Será que o pastor Bento fala assim, com esse tom de voz, com essa atitude? Irmão, eu tenho meus motivos. Desculpe se o meu tom de voz parece agressivo, a forma de eu falar parece agressivo. Eu estou educando, estou formando terapeutas para que vocês repassem o que eu estou passando para vocês, repassem para outros, pelo amor de Deus, irmão. Me estressa de verdade essa conduta maléfica e perversa de pais de família. Não pode ser assim, irmão. Tem que mudar, tem que mudar. Pastor Bento, por que você fala assim? Porque eu quero o bem das famílias. Eu sou pró-família. Eu quero que haja um relacionamento normal e saudável nos lares. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos no lar. É por isso que eu falo com essa energia desse jeito. É porque o desejo do meu coração e a razão pela qual eu escrevo livros e mais livros sobre família, sobre educação familiar, é porque eu quero que haja paz nos lares. Quem não quer o diabo? O diabo não quer paz nos lares. O diabo não quer harmonia, não quer unidade nos lares. Ele quer divisão. E quando não existe uma boa comunicação, uma boa educação, os lares se dividem. O erro número 7 é falta de palavras inspiradoras, ou seja, palavras de afirmação, palavras de aprovação, elogio. Meu filho, parabéns, nota 10, gostei. Meu filho acertou. Meu filho, eu me sinto orgulhoso de ti. Meu filho, tu acertou. Coisa boa, coisa bem feita. Irmãos, elogio é uma coisa que produz vida. Eu conheço pregadores e pastores e líderes que dizem que não elogia as pessoas, que é para as pessoas não se desviar e ir para o inferno. Grandes coisas, como se realmente tivesse preocupado que as pessoas não vão para o inferno. Não está preocupado não, irmão. É porque não tem a habilidade de elogiar, de dar palavras de afirmação, palavras de aprovação, mas para criticar é bom, sabe? É assim que manda a gente para o inferno. É assim que faz o inferno da vida das pessoas, criticando, zombando, fazendo comparações injustas, perversas, mas dá um elogio, uma palavra de afirmação, irmão, não manda ninguém para o inferno, não. Ao contrário, constrói uma personalidade saudável. O erro número 8 é fazer comparações perversas, destruindo a autoestima. Por falar em autoestima, na apostila número 1 desse curso, que já está com você, da página 13 até a 25, falando sobre autoestima. Lá fala como melhorar a própria autoestima e como melhorar a autoestima de outros. Leia, que é muito bom. Então, queridos, comparações perversas. Olha, os filhos do vizinho são bons, mas tu não presta. Olha que outros são bons, são habilidosos, mas tu não presta para nada. Essas comparações, e eu vou falar uma coisa, isso é típico dos pais. Comparar os filhos com outros. Ou até mesmo dentro da casa, o teu irmão é melhor que tu. Teu irmão ou tua irmã, ou os filhos do vizinho ali, como são maravilha, mas tu não presta. Essas comparações, irmão, gera trauma, gera frustração,
gera dor na alma, gera feridas emocionais, gera maldição. Vou repetir, o mau relacionamento entre pais e filhos gera maldição. Memorize isto, ok? Agora, conheça o temperamento de cada filho. Você conhece? Para começar, você conhece o seu temperamento? Meu irmão, minha irmã que me ouve, você conhece o seu temperamento? Você é colérico? Ou você é sanguíneo? Ou você é fleumático? Ou você é melancólico? Você conhece o temperamento da sua esposa? Você conhece o temperamento dos seus filhos? Eu conheço, eu sei qual é o meu. É muito importante o autoconhecimento. Eu sei qual é o temperamento de cada um dos meus. Eu sei qual é. Mas também tem qual é? Essa tabela fala por si só. O sanguíneo é aquela pessoa extrovertida, os sanguíneos são bons vendedores, também são bons comunicadores, bons locutores, bons apresentadores de televisão, gostam de um microfone, gostam de aparecer diante das câmaras. Os melancólicos é totalmente o contrário. Os melancólicos não gostam de microfone, não gostam de câmara, sempre estão na parte de trás das câmaras, nos controles e etc. O colérico, a palavra colérico vem de cólera, vem de ira. O colérico tem uma raiva à flor de pele. A paciência dele é nada. O nível de tolerância dele é nada. Tem seu lado bom? Todos têm seu lado bom. Todos têm seu defeito, todos têm seu lado bom. Tem seus defeitos, por dentro estão seus defeitos, por fora estão suas qualidades. Você pode ver aí na tabela. A pessoa de temperamento colérico tem a vantagem de que ela é enérgica, decidida, resoluta. Ela não precisa ninguém mandar ela fazer as coisas. Se mandar, ela se irrita. E se tiver arma na mão, ela faz o que não deve, você sabe. Não mande um colérico fazer as coisas, não. Porque se ele tiver armado, você, já era. Se você tiver um colérico na sua família, trate-o com muito amor, com muito carinho, com muito abraço, com muito beijo, com muito respeito. E aquela lei lá da política que é permitido o cidadão ter armas de fogo, não quero tocar em tema de política, nem a favor, nem contra, nem de A, nem de B. Eu só quero dizer que o colérico não deve possuir arma de fogo. Porque se alguém dá uma ordem nele, ele usa, não, qualquer arma de fogo ou qualquer arma. Ele não pode possuir uma arma. A pessoa dá uma ordem nele, ele usa a arma na mesma da hora, irmão. Na mesma da hora. Então você tem a mulher, falando para as mulheres, você tem um marido colérico, abraça esse... É uma maravilha, irmão, é uma benção. Abraça, beija, trata bem. Mas não trata mal, não. Tratar ele mal é a mesma coisa que meter a mão na boca de um leão. Ele vai arrancar o braço completo. Homem, você que é homem, tem uma esposa colérica, a mulher, por ordem de Deus, deve ser submissa ao esposo. Se ela for colérica, ela vai querer mandar no esposo porque é o temperamento dela. Aí dá problema. Então ela precisa da ajuda do Espírito Santo, porque todos os temperamentos têm seu defeito, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível controlar. Uma mulher de temperamento colérico, se ela for casada com um homem também de temperamento colérico, não presta não, irmão, não dá certo. Os dois fazem o que não deve, que eu não posso nem falar aqui. Se a mulher é de temperamento colérico e o homem é fleumático, o fleumático é paciente, é calmo. O fleumático tem uma paciência de cozinhar pedra. Então, nesse caso, é possível dar certo. Só que ela tem que saber que, por determinação de Deus, ela não pode exercer autoridade sobre o marido. Ela não pode abusar da paciência dele. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é paciente, ele é tudo de bom. Mas aí ela abusa, mandando nele. Não pode. Se ela mandar nele, ela peca. Está errado. Não, que esse é meu temperamento, só assim não. Peça ajuda ao Espírito Santo, para que você seja obediente, submisso, respeite seu marido, ele é a autoridade da casa. Está escrito na Bíblia, Efésios 5:33. Está escrito, o homem ame a sua mulher e a mulher respeite o seu marido. Por que a Bíblia diz respeite o seu marido? Porque ele é a autoridade da casa. Ele é a autoridade, então não pode. Falando agora sobre os filhos, qual o temperamento dos seus filhos? Você tem um filho colérico. O filho colérico, o colérico, irmão, ele parece que anda pisando em brasa. Ele faz as coisas sem ninguém mandar. Agora, tem uma coisa, se você mexer com a paciência dele, já era, é fatalidade. É um leão não domado. Saiba tratar com ele. Só quem doma esse leão é o Espírito Santo.
Aí tem muitos filhos que faz o indevido com o pai, vai parar lá na cadeia. Não quero dar muita pista aqui, mas você já sabe, que você que assiste televisão, eu não assisto televisão, mas você que assiste televisão, as notícias, filho ingrato, vê o que ele fez com o pai, agora foi preso. Acontece que o rapaz é de temperamento colérico e acontece que o pai eu não posso dizer aqui, mas sem sabedoria, sem noção, meteu a mão na boca do leão, o leão arrancou o braço completo. Agora o leão vai para a cadeia porque arrancou o braço e o pescoço e a cabeça do sem noção. Sem noção. É preciso ter educação. Meu Deus, me desculpem, meus irmãos, falar assim. Se o menino é fleumático, que é paciente, calmo, tranquilo, e o pai dá pressão, vamos, eu vou cuspir no chão e se tu demorar, eu vou te pegar, vou pisar por cima de ti, que não sei o que. Isso também, por muito fleumático que o menino seja, paciente, calmo, tranquilo, vai gerar trauma. Não obrigue um fleumático a correr, porque ele não corre. O fleumático, se a casa estiver pegando fogo e a gente disser assim, corre que a casa está pegando fogo, ele olha para os lados e diz, onde é que está o fogo? Corre rápido, o fogo está aumentando. Ele diz, mas eu não estou vendo o fogo. Corre que o fogo está crescendo. Ele diz, não, eu vou sair, mas correndo não, porque, se o fogo me alcançar, é porque eu nasci predestinado para morrer queimado. E se não me alcançar, se der tempo eu sair, é porque não é meu dia. Mas ele não tem pressa. O fleumático não tem pressa. O colérico tem demais. O melancólico vem de melancolia. Ele facilmente joga a toalha, desiste. O melancólico precisa de um bastão humano o tempo todo. O tempo todo. Ele precisa de um bastão humano. Ele precisa de alguém que esteja dizendo, vamos, vai dar certo, continua. Se tiver alguém ao lado dele para estar injetando ânimo, ele vai. Mas se não tiver, ele desiste facilmente. Pastor Bento, e como fazer nesses casos, com esses temperamentos? Tem jeito de mudar? Não tem troca. Quem nasceu colérico vai ser colérico até o último dia de vida. Quem nasceu fleumático vai ser fleumático até o último dia de vida. Quem nasceu sanguíneo vai ser sanguíneo até o fim. Quem nasceu melancólico vai ser melancólico até o fim. O Espírito Santo opera um processo de controle, transformando os defeitos em virtudes. Transforma os defeitos em virtude. Então isso significa que o colérico nunca mais agarra um erro. Você que pensa. Nós temos exemplos na Bíblia. O apóstolo Paulo foi colérico. Você pensa que ele foi colérico somente na vida velha? Depois de convertido, ele seguiu colérico do mesmo jeito. Só com a diferença que agora tinha Jesus no coração. Só que agora ele vigiava, buscava a ajuda de Deus. Mas Paulo foi colérico até o último minuto da sua vida. Você viu como Deus usou Paulo? Isso significa que Deus pode usar os coléricos hoje. Quem é o sanguíneo na Bíblia? Pedro. Pedro falava até pelos cotovelos, falava demais. O sanguíneo fala demais, é muito extrovertido. E Pedro foi sanguíneo até o último dia de vida. Quem foi o fleumático na Bíblia? Abraão. Irmão, aquele negócio de Deus prometer um filho para um homem, ele estando já com 75 anos de idade e ainda demorar até os 100, se Deus tivesse feito essa promessa para um colérico, ele dizia, não quero mais não, senhor. Tchau, não quero mais. O colérico não espera. Mas Deus prometeu para Abraão e Abraão era fleumático, ele esperou. Embora sofreu de ansiedade, aquele desejo, né? Mas esperou e viu o resultado, que era fleumático. O fleumático tem uma paciência. E na Bíblia, quem é melancólico? Moisés. Irmão, Moisés facilmente estava jogando a toalha, estava dizendo, não vou prosseguir, não vou continuar, eu não aguento, eu não dou conta, eu não tenho capacidade. Era preciso Deus e também seus auxiliares, Arão, Ur e outros, Moisés, é você, vai que vai dar certo. Então, Moisés foi melancólico durante toda a sua vida até o último dia de vida. Então, queridos, todos eles foram grandemente usados por Deus. Você, não importa qual desses 4 temperamentos você tem, você pode ser usado por Deus. Lamentamos aqui 2 fatalidades e com isso terminamos. Primeiro, que o governo não tenha um programa de educação para a família. Não tem, viu, irmãos? Não tem. Creia-me, o governo não... Pastor Bento, você está se referindo à política, ao governo atual, ao governo secundário? Não estou me referindo a nenhum, estou me referindo aos governos da face da terra. Nem na China, nem em lugar nenhum do mundo.
Nem antes, nem depois, nunca houve. O governo nunca se preocupou com a educação da família. O governo simplesmente castiga. Errou, vai para a cadeia. Me diga se a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, tem um programa de educação para casais. Não tem. Educação não. Tem de punição, de castigo. Eu queria ver o governo criar um programa de educação. Não tem não, irmão. Não tem. Não tem, não existe. Essa função, ou nós, a igreja, terapeutas cristãos, assumimos essa responsabilidade, ou então o mundo fica perdido. Porque o governo nunca, desde que o mundo é mundo, desde Adão para cá, nunca na política ninguém se preocupou com a educação. Eu vivo todos os dias tratando sobre educação familiar. Eu sou autor de 3 livros sobre educação familiar. Esse que nós estamos estudando agora, Relacionamentos Intrafamiliares, Uma Família com Princípios e A Mulher Virtuosa. São 3 livros tratando sobre educação familiar. Porque eu sou terapeuta, sou mediador de conflito, trabalho na área de família, de aconselhamento, então me preocupo. Mas o governo, lá na política secular, não tem isso, não. É função nossa como igreja. E a segunda coisa que lamentamos é que o mau comportamento se prolifera desenfreadamente. Filhos tratados com violência no lar cometerão violência quando eles também tiverem o seu lar. Queridos, agradecemos a todos por sua participação aqui neste curso. Desejamos que Deus abençoe você poderosamente. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite.